Tá pensando em ir para o caminho de Santiago agora em 2026? Todos os anos eu faço uma atualização de como o caminho foi e como o caminho deve ser em 2026. Esse ano passado eu tive 3 vezes na Espanha, fazendo 3 caminhos diferentes: Finisterre, português e francês, um deles acompanhando grupo. E a gente trouxe bastante informações de lá e esses vídeos são para atualizar. Estou falando aqui com você no final de janeiro, quase começo de fevereiro. As informações que eu vou trazer para vocês aqui, eles servem para você balizar o teu caminho. Então, são várias dúvidas que você vai ter, são vários golpezinhos que você pode cair, e são informações que você vai ficar buscando pela internet. E aqui no canal da associação, eu passo tudo de forma mais pura para você, tá bom? Que assuntos que eu vou conversar com você aqui? Primeira coisa, digitalização do processo de entrada e o ETIAS, o que está acontecendo com isso nos caminhos de Santiago, na entrada a Portugal, na verdade, a entrada na Europa inteira, né? Que a gente tem que saber sobre isso. Vou conversar também sobre o aeroporto de Santiago de Compostela, que vai estar fechado, né, num período agora, e o que que isso vai acarretar para os peregrinos, como você deve prestar atenção se você está indo nessas datas. Então, fica aqui. Eu acho que isso interessa para todo mundo que está indo a caminho de Santiago, porque altera muito os transportes internos, tá? Esse vídeo vai ser bem simplificado. Eu quero conversar também sobre os incêndios que aconteceram e como é que é a previsão para esse ano. É outra coisa para você também ter em mente o que levar em conta ou não disso. Vamos falar sobre as datas crípticas do Caminho de Santiago. Isso ainda existe lá e ainda tem que ter muita atenção. A gente fala todo ano sobre isso. Os preços do Caminho de Santiago é um outro assunto que eu quero conversar com você aqui. Quais foram as alterações? Quais foram as alterações de preços de hospedagem, preços de alimentação lá? Para quem está fazendo orçamento de viagem, é uma coisa importante a saber. O clima no Caminho de Santiago, como é que se comportou agora em 2025 e como a gente está vendo o comportamento em 2026 ou previsões sobre caminho e clima agora para o ano de 2026. Fraudes que estão acontecendo no Booking é um outro assunto que eu quero entrar aqui com você, porque algumas pessoas estão perdendo dinheiro e tem algumas coisas de segurança do Booking que tá muita gente usando, tem muita gente usando e você precisa ter uma atenção com isso, tá bom? Outra coisa, e como eu falei no processo de entrada na Europa, a gente tem que falar sobre o golpe do ETIAS, tá? Que é aquele sistema de pré-visto brasileiro, o que que acaba aparecendo aqui para gente no Brasil, algumas fraudes que a gente está caindo, tá bom? Então vamos lá, vamos sem atrasar muito. Eu sou o Guilherme. Se você está chegando pela primeira vez aqui e caiu de paraquedas, segue esse canal aqui, que aqui a gente tem muita atualização sobre os caminhos de Santiago, todos eles a gente atua bastante já. E há muito tempo eu falo sobre o Caminho de Santiago. Eu levo grupos para o Caminho de Santiago. A gente tem um trabalho todo estruturado. A gente tem associações na Espanha que são parceiras nossas, que fazem um trabalho de SOS peregrino para muitos associados. Tem o site abaixo para você dar uma olhada e conhecer mais do nosso trabalho. Essa camiseta que eu estou vestindo aqui é uma camiseta que a associação traz, que é para treinamento e Caminho de Santiago. Esse aqui é um dos equipamentos que você vai ter que ter de qualquer jeito lá, com proteção UV, com secagem rápida. São equipamentos de peregrino que tem lá no site, tá? Mas depois você dá uma olhadinha nos links abaixo. Eu quero primeiro falar desses assuntos que eu acho extremamente importantes para você que está se preparando. Então, leve em conta uma coisa. Estamos falando agora no começo de 2026 para o caminho de 2026 todo, tá? Depois, talvez no semestre ou no fim do ano, a gente faz uma outra atualização, mas eu acho que é bem importante e eu acho que vale muito um like teu para que esse assunto ande para mais pessoas. Eu acho bem importante, porque isso aqui salva muito perrengue de muito peregrino, tá? Muito peregrino e peregrina que vai para o caminho acaba descobrindo algumas coisas lá e acaba tendo um problema, tá bom? Então compartilha. Quando você dá o like nesse vídeo, na verdade, é uma forma de retribuição para esse trabalho que a gente está fazendo aqui, que está recebendo esse conteúdo aqui sem custo nenhum, né? E quando você dá esse like, você fala para o YouTube que esse assunto é importante. A gente está falando de coisas extremamente importantes para todos os peregrinos, tá? Primeira coisa aqui que a gente tem que ter atenção é sobre essa digitalização. O que está acontecendo? A gente está deixando de carimbar passaportes da Europa, e então saiu muitas coisas no site sobre você ter filas no aeroporto e tal. Isso é um pequeno processo de adaptação lá. Então, essa digitalização de passaportes ela está sendo feita por totem, né? Então, esse totem é um totem digital onde você vai aproximar o teu passaporte com chip brasileiro, e você
vai ter entrada, esse dado digitalizado facilita e deixa a entrada mais rápida, já está ficando muito ágil as coisas lá. Isso é um sistema de segurança mais rápido, ele é uma pré-instalação do ETIAS, que a gente vai falar também sobre ele lá. Então, você fica tranquilo que a gente não está tendo esses congestionamentos aumentando lá na imigração, isso está simplificando. Ainda vão ter processos onde você vai passar pelo totem e depois uma conferência manual. Isso está sendo gradual, não são todos os aeroportos que estão assim, mas já está normalizando nas cidades base de entrada, que são Madrid, que são Porto, que são Lisboa, onde o peregrino que a gente conhece, que a gente acompanha, passa mais, tá? Então, tenha em mente que isso não está alterando nada, isso é só para facilitar a nossa vida. Então, não há nada que difira a tua experiência de estar entrando lá. Vai só facilitar isso, não tem nada. ah, o que acontece, na verdade, com esse sistema de digitalização é que qualquer passaporte que receba um vermelhinho assim por visto, na verdade ele já vai apitar algum problema dentro desse totem, né? Então é um rastreio na Europa, isso não precisa mais sair, não precisa ser mais visto o passaporte por um guarda lá. Isso, por exemplo, se você teve um problema de saída e entrada há 2 anos atrás por qualquer país da Comunidade Europeia, vai pela Itália, por exemplo, se você entra hoje pela Espanha ou por Portugal, isso digitalizando, isso já passa a ser identificado muito rápido de forma digital. Então, é um trabalho que facilita eles e aumenta a segurança na área da Europa. Tá? Muito tranquilo e muito normal. A gente está esperando sempre esses sistemas sendo aprimorados. Então, é uma coisa natural que esse sistema de segurança ele aumente, segurança, rapidez, que é a digitalização de todos os meios que acabam estando dentro dos governos e tal, tá bom? Então, isso está acontecendo com a Europa inteira e gerou algum tipo de ruído, porque tudo que é novo gera confusão, filas e tal, mas a coisa está ficando bem tranquila lá. E tem auxílio para tudo, tá? Não é que se você erra alguma coisa lá, não é uma penalidade, tá? Uma imigração é para fazer com que a gente entre mais tranquilo no país, tá joia? Outra coisa aqui, importantíssima, já que a gente falou de aeroporto, aeroporto de Santiago de Compostela, ele está fechado para reformas do dia 23 de abril ao dia 27 de maio. O que acontece? Chega muito peregrino na cidade de Santiago de Compostela. A gente está falando da temporada já, mês de maio é temporada de chegada de peregrinos, chega muita gente por mês lá. Então, a atenção que você vai ter com isso é que para começo de conversa, peregrinos chegam à cidade de Santiago caminhando e uma fração de milésimos de percentual voltam, saem caminhando da cidade. A grande maioria, a imensa maioria, todo mundo vai sair de lá, de trem, ônibus, avião, carro alugado. Então, se você está tirando o avião, você está condensando mais peregrinos, você está deixando um fluxo maior de peregrinos em sistemas de ônibus e sistemas de trem. Então, isso redobra o cuidado dessa data do dia 23 de abril ao 27 de maio para você ter um menor número de passagens disponíveis para sair de Santiago. Eu sempre falo que você tem que comprar a tua passagem quando você souber que você sai, as datas que você vai sair de Santiago, você já comprar a tua passagem de saída. Tá? Os trens vão para todo lugar de saída perto lá, que seria o Porto, que seria Madrid, ou para a cidade que você vai visitar, mas de forma nenhuma eu acho que você deve deixar para a última hora, isso em qualquer época. Vamos colocar assim, 2026, 2027, 2028, não é bom negócio comprar uma passagem de saída quando você chega em Santiago. É mais caro e provavelmente você pode não achar passagem se você estiver na mais alta temporada. Eu já tive lá em temporada e fui comprar a passagem e uma passagem que custava em torno de 49 euros passou para 120, tá? Porque eu estava um dia anterior, deixei esse erro acontecer, foi uma coisa que todo mundo pode passar, e quando a gente passa por isso, a gente lembra mais de avisar para os peregrinos. De última hora você vai pagar mais caro ou pode não encontrar passagem. Problema adicional do aeroporto fechado vai fazer com que mais peregrinos, o fluxo de peregrinos indo para os meios terrestres de transporte aumentem, tá bom? Não tem nada de errado acontecendo com o aeroporto, ele está fechado por uma reforma, então do dia 23 de abril ao dia 27 de maio. Atenção e bastante cuidado com isso, tá? Outro assunto aqui que acho que vale para 2026, vale uma desmistificada nisso, os incêndios, as queimadas, né? Aconteceu isso aí perto da Cruz de Ferro, Molina Seca, lá a Mara informou bastante coisa sobre isso lá, que é a Mara do albergue da Casa San Nicolas, lá em Molina Seca, na descida da Cruz de Ferro. Então, o que acontece?
Houve um incêndio, esse incêndio não é na trilha do Caminho de Santiago. Houveram incêndios próximos, o excesso de fumaça faz com que as autoridades fechem o caminho por segurança e foi fechado por 2, 3 dias, isso acabou. O que acontece é que, quando você consome esse material lá, esse material está novo, então a gente não tem uma previsão disso acontecer, e tampouco é comum essa região da Espanha queimadas em Caminho de Santiago. Tá? Portugal existe alguma coisa? Existe, mas não se trata, não é época de Caminho de Santiago e não é região de Caminho de Santiago que isso costuma acontecer, tá? Isso quando acontece é mais rápido, tá? A gente não tem uma previsão anual disso, não é super típico, mas o que acontece que eu preciso te alertar, você quando vê esse assunto agora, se você tiver curiosidade, você vai começar a procurar na internet para saber o que aconteceu, e o algoritmo, tanto do Instagram quanto do YouTube, passa a te mandar mais essas mensagens. Então isso fica te alertando, porque ele entende que se você procurou, você quer saber mais disso. Então, isso acontece você sabendo, e quando você não sabe, alguém te falou, você faz uma pesquisa, você começa a cair em reportagens antigas que vão te alarmar. Não é produtivo isso. Por isso que eu falo, quando você segue o canal da associação, a gente informou sobre isso quando teve, só que a gente tem uma pureza de informação. Você vê, nós não temos canais que geram cliques, não é uma coisa, não é a nossa base não é o alarmismo aqui, né? Então a gente solta a notícia. Só que algumas pessoas, quando receberam nossa notícia, entraram nesse looping que eu falei. Foram atrás das notícias, o algoritmo começou a mandar para eles, então eles receberam 40, 50 mensagens, isso de 10 anos atrás, de 12 anos atrás, sobre incêndios. Né? Então, quando você ficar sabendo a palavra incêndios, entenda que não é uma coisa típica de Caminho de Santiago, tá? Isso não é uma coisa que se repete, tá, quase que certamente. Isso não envolve perigo ao peregrino, mas é um sistema de segurança, porque a gente está falando em caminhada e em respiração, então poucos locais lá interrompe, às vezes por 2, 3 dias, para dissipar isso lá, tá bom? Sem alarmismo com isso, toque o teu caminho, não existe uma. Eu sei que nos grupos que a gente atua do Caminho de Santiago, a gente tem grupos de WhatsApp de 3 mil peregrinos que sempre voltam essas perguntas, e porque a pessoa não é informada e a gente tem essa informação. Então, sem esse alarmismo, sabe, se você começar a receber notícias assim, saiba que você procurou por elas e você veja o ano sempre disso, tá bom? E você vai ver de curiosidade, mas cuidado com a tua cabeça nessa hora, porque essa informação ela não vai te trazer nenhum tipo de auxílio, tá joia? Outra coisa para você tomar muito cuidado e atenção são as datas críticas do Caminho de Santiago. Eu adoro essa palavra, datas críticas, porque isso sim a gente tem que colocar como é que eu vou falar? A gente tem que colocar uma atenção maior ao peregrino, porque o peregrino acaba se dando muito mal com algumas coisas que acontecem dentro de datas específicas do caminho. Por exemplo, a primavera, o clima começa a ficar mais gostoso em Caminhos de Santiago na época de maio. Tá? Então, maio, a primeira quinzena, já é tradicional de 8 anos para trás ser uma data crítica de caminho. Que é uma data crítica? Mais pessoas no caminho. E isso acaba atrapalhando a hospedagem tranquila dos peregrinos. Mas o que que é tanta gente no caminho? Em algumas regiões, muita gente não é uma multidão, mas é gente suficiente para acabar com as hospedagens mais baratas e tradicionais em Saint-Jean-Pied-de-Port, nos Pirineus. Você está indo para o caminho francês, você tem que prestar muita atenção e não cair em Saint-Jean sem reserva. Ah, o caminho não se faz com reserva. 20 anos atrás, isso é uma outra coisa. Então, as primeiras cidades você precisa trabalhar com reserva lá, porque essas cidades são menores. Roncesvalles, a colegiata de Roncesvalles é só colegiata e hotel para ficar. Então, se acaba na colegiata, você tem que ir para o hotel, gasto mais alto. Tá? Eu já tratei com peregrinos que tiveram que dormir a 15 quilômetros de Saint-Jean porque não tinha hospedagem lá. Então, eu estou falando da data da primeira quinzena de maio, e eu já falaria para você agora, começa a pensar nos 10 dias antes de abril, mas não chegue em qualquer caminho de Santiago sem reserva nenhuma. Isso não faz sentido. Você precisa saber o que está acontecendo lá. Você chegar e não ter onde dormir lá não faz sentido. Então, independente de época crítica, você faça suas reservas para primeiros dias de caminhada, até você sentir um pouco como é que está o caminho lá. Se você quiser entender sobre tudo isso aí, a gente tem uma mentoria da associação que ela trata de todos esses assuntos, e eu tenho também reuniões depois com o peregrino para alinhar caminho de Santiago. Os links estão lá no site, é um trabalho que já existe há alguns anos, ele ajuda muitos peregrinos, essa é a opinião de hospitaleiro do caminho. Tá? Isso é uma das coisas que a gente trata lá e eu estou tratando como atualização aqui para vocês.
Outra coisa sobre datas críticas, o mês de setembro, porque olha que interessante, maio começou a subir a temperatura, setembro começa a descer a temperatura, então são temperaturas amenas, ninguém quer fazer no meio o caminho. Então, no meio do verão o caminho. Então, setembro passa a ser uma data crítica também em número de peregrinos, em alta de peregrinos. Então, façam a mesma coisa de reservar as primeiras cidades. Eu estou falando de caminho francês, de início de caminho francês, porque as cidades são pequenininhas. Se eu trouxer isso para o caminho português, o Porto tem muita hospedagem, mas depois do Porto, o caminho também, o caminho central, o caminho da costa, ele dá uma afuniladinha, ele fica cidades com menores onde você precisa tratar também com hospedagens lá, tá? Então não chegue no caminho hoje, não faz sentido você chegar no caminho sem hospedagens. É até esquisito você entrar na Europa e falar assim, onde você vai ficar? Não sei. Eu estou indo fazer o caminho de Santiago, não sei onde eu vou ficar. Isso vai te gerar cansaço, dor de cabeça. Então, chegue com as suas reservas lá, e se você está indo em meados de maio e meados de setembro, você tem um aviso adicional que você pode ter problemas, sim, é de não ter onde dormir, mas todas as datas de Caminho de Santiago, quem chega antes consegue as melhores reservas, tá? Na associação, a gente faz um tipo de trabalho também de reservas de caminho para peregrinos. Se quiser, entre em contato com a gente, que existe uma forma também de dar esse auxílio lá. Tá? Então, reservas de caminho e atenção às datas críticas. A gente tem vídeo no YouTube sobre isso já. E esse tipo de aviso eu dou na atualização, mas é uma coisa que eu tenho que repetir todo ano, porque peregrinos novos chegam, ou você é novo e você é nova aqui, você não sabia disso. Talvez você pense só no clima da época que você vai, mas tem que entender que mais pessoas também estão querendo naquela época. Uma cidade com 500 hospedagens, o limite dela é 500 pessoas. Ah, mas o Caminho de Santiago passam 500 mil pessoas, chegaram 500 mil peregrinos lá, chegaram lá. Só que tem cidades que por esses peregrinos passam, que começam menos pessoas, porém tem bem menos quartos. Tá? Então não espere uma multidão de gente nas pontas de caminho, mas espere que essas pessoas eles conseguem ocupar tudo que tem lá. Tá? Então não vai ter mais gente do que hospedagem, porque essas pessoas não estão de dormir. Isso meio que se regula durante esses começos de temporada. Tá? Atenção a essas datas aí, tá? Não vai cair de paraquedas que às vezes uma hospedagem de 25 euros passa para 100, 150 e aí acaba entristecendo um pouquinho esse caminho, esse começo de caminho. Isso são os perrengues do caminho que a gente explica tanto para os peregrinos, tá? E sem prestar atenção, você acaba caindo nisso mais uma vez, e sem necessidade. Por isso que o nosso trabalho de informação ele acaba sendo tão importante para os peregrinos, tá? E é por isso que eu falo, a forma que a gente fala de Caminho de Santiago é essa. Tem muito blogueiro, muita coisa na internet, muita gente que fala sobre as magias do caminho, as felicidades e as cenas bonitas e tal. Tudo bem, isso é um Caminho de Santiago, só que muita gente fica assistindo esse conteúdo e tentando olhar para a bota da pessoa que está fazendo o vídeo, tentando olhar por trás que albergue que ele está. Gente, essas informações elas não conseguem ser tiradas desses vídeos, né? E por isso que eu falo, na mentoria, às vezes você pega lá, você resolve todo o teu caminho, não é uma coisa para fechar o caminho, é uma coisa para abrir informação, mas você consegue entender tudo que está acontecendo num vídeo que alguém fala lá, só que com a informação técnica e pura, né? Sem te vender nada, né? Você já tem esse conteúdo e você não precisa passar por publicidade, passar por publicidade de calçado e tal. E lá a gente ensina também muito sobre treinamento, calçado, sobre toda a parte técnica de equipamentos também, sem falar marca nenhuma, mas te ensinando como não cair na mão do vendedor, mas com você tendo as coisas mais baratas e melhores em equipamento para lá. E de qualidade, barato, não estou falando de porcaria não, tá? Ah, outra coisa muito importante aqui, os preços no Caminho de Santiago. O Caminho de Santiago aumentou. O Caminho de Santiago tem passado por uma explosão de valores, tá? Então, como é que você pode chegar a ver os preços hoje? Você pode ir num Booking lá e dar uma olhada nos albergues de peregrinos, coloca do preço mais baixo para o mais alto e dá uma olhadinha nos preços lá, que vão ser uma fotografia instantânea do que está acontecendo lá. Mas o que acontece? O caminho ele passa por uma certa inflaçãozinha, e ainda mais por área turística, melhores albergues cobram mais e acabam puxando o preço de todo mundo. Então, o caminho hoje ele não está com um preço diferente demais, a gente tem um acréscimo, talvez, falaram. Eu recebi em reservas que eu fiz para o grupo que a gente está indo viajar, e aliás tem vaga lá ainda, Caminho Francês, agora 2026, em maio eu estou indo com um grupo lá, estou guiando, a associação está guiando um grupo, mas dá uma olhadinha na proposta que é uma coisa muito interessante, não é grupo, não é excursãozinha de viagem, não é peregrinação.
Mas o que acontece? Houve um acréscimo, tá? Então, o que a gente fala às vezes em 1 euro num albergue de 11 euros, parece que é 10%, né? Mas esse acréscimo de 1 euro ou de 4, 5% num caminho, ele houve, tá? Foi a atualização agora para 2026, muita gente subiu um pouquinho, mas isso não acaba com o caminho de ninguém. Tá? Tem que sempre lembrar que o menu peregrino chega a 18 euros em alguns lugares. Em alguns lugares chegam. Você tem qualidades e qualidades de menu. Então, a nossa base de Caminho de Santiago é hospedagem e comida. Então, essas duas coisas, você tem o mais caro e o mais barato. Se você costumava ficar em hotéis de 100 euros no caminho, hoje você vai pagar 105, 108 euros na média. Tá? Você estava em albergues de 15, você vai pagar 16 na média. Só que se você se basear no caminho de alguém que gasta 100 euros por dia, isso pode ser caro na tua cabeça, tá? Então, cuidado no parâmetro que você vê sobre o caminho aumentou de preço. Lógico que albergues estão mais estabilizados. Bons albergues estão aumentando suas tabelas. Isso é um movimento da hospedagem, do profissional da hospedagem, tá bom? Então, albergues que querem peregrino ainda fazem aquela coisa de deixar preços baixos no Booking e tal. O caminho em si estourar preço de caminho, isso já há muito tempo. Então, há muito tempo já está estabilizado, já deu aquele up dos preços. Então, eu não vi, nesses últimos anos frequentando lá, eu não vi nada de esquisito acontecendo. Então, o que a gente tem são essas coisas do. Quando um transporte de mochilas, quando um restaurante, quando qualquer coisa aumenta 1 euro os preços gerais, para nós que somos viajantes lá e vai ser uma vez só, isso não atrapalha tanto. Mas para eles já é um bom dinheiro, porque isso, por exemplo, em mochilas, lá, por exemplo, 50 mochilas por dia, são 50 euros a mais por dia, que eles recebem lá. Então, no montante, isso é muita coisa. Mas para o teu caminho passando uma vez, talvez você não. A gente sempre vai reclamar de preço, né? Mas eu acredito que você possa botar as coisas na mesa assim, entender que quando a gente fala em preços, você tem jeito de economizar em algumas coisas e outras lá, que você pode não sentir isso aí. Um dia que você economiza na tua alimentação, se você ter mais apertado assim, você já baixa o preço de todo o caminho. Dois albergues mais baratos que você pega, você já derruba o preço de todo o caminho. Então, o caminho é uma coisa feita de preço médio, tá? Então, tem hospedagens e hospedagens, comidas e comidas lá. O caminho está para todos os bolsos lá. Tem gente que faz o caminho com 40 euros, tem gente que faz o caminho com 180 euros. Chegam em Santiago e fazem um bom caminho da mesma forma. Eu acho exagero caminhos mais caros, mas existem todos os perfis de pessoas lá. Tá? Disparou o preço? Não. Então, se alguém fizer um vídeo que você vai clicar assim, o caminho de Santiago, os preços dispararam. Você vai encontrar uma coisa de 15 para 16 euros, o disparado lá. Tá? Então, perto dos erros que a gente faz na montagem do caminho, perto do dinheiro que a gente pede outras coisas, da passagem errada, das cidades base errada, a gente queima muito mais dinheiro. Por isso que a gente ensina tanto, e eu volto a falar de mentoria, que isso economiza às vezes 700, 800 euros na montagem lá, porque eu sei onde os peregrinos acabam errando bastante, tá bom? Ah, outra coisa aqui, outro tópico aqui que eu precisava falar com vocês é sobre o clima no Caminho de Santiago. A gente sempre teve as estações na Espanha mais pontuadas, assim, com um clima mais previsível. Isso está mudando um pouquinho, mas a época que é, por exemplo, vamos colocar duas previsões normais. O verão é verão e o inverno é inverno. Aí a gente não tem um dia tá a temperatura sacudindo lá. Mas as entre-estações, que é a primavera e o outono, elas estão mudando alguma coisa, mas não é mudando para algum lugar, elas estão diferentes em picos, picos para baixo, picos para o alto. Esse ano passado, de maio a junho, houve um grupo da associação lá que experimentou temperaturas altíssimas no caminho, e que não eram tão comuns nessa época. Tá? Então, junho estava um mês já complicado para fazer lá. As pessoas estavam buscando albergues com ar-condicionado. Eu tive agora com um grupo no mês de setembro para outubro, minto, de outubro para frente. 15 dias de Leão a Santiago, que é o mesmo trajeto que a gente vai fazer agora em 26, agora em maio. A gente caminhou todos os dias lá. A gente, quando foi ao caminho, a previsão que estava passando em alguns picos do caminho era de -1 grau. Quando passamos lá, estava tudo 10, 11 graus de amanhecer, que é uma temperatura muito gostosa. E a gente não pegou um dia de chuva, né? E aí foi uma baita sorte, todo mundo tinha capa de chuva lá. Então, você não tem essas previsões. Tem meses mais chuvosos, menos chuvosos, mas você vai ter que levar a tua capa de chuva. Então, o que acontece?
nessas trocas de clima, que é o início da primavera e o início do outono, você tem as temperaturas um pouco mais sacudidas, tá? Mas elas ainda vão obedecer a temperatura amena e mais gostosa para caminhar. O verão, ele vai ser sempre aquele problemão de você que não gosta de calor, você acaba tendo que ou passar um perrenguezinho no verão lá, ou decidir por outra época, tá? As épocas pontuadas mesmo, como a gente fala, de clima lá, elas não deixam de ser o que elas são. Mas as entre-estações, elas estão brincando um pouquinho, mas não tem nada de muito esquisitão acontecendo lá. Tá? Dá para passar normal. E qual é a obrigação do peregrino? Ter a roupa de proteção quando precisa e ter a roupa leve quando precisa também. Essas camisetas aqui, por exemplo, elas são térmicas, não é que elas esquentam, mas no inverno e no verão eu sempre estou com elas por baixo. É sempre uma camiseta que você tem que ter de qualquer jeito. Você vai comprar essa camiseta em algum lugar. Se você for com algodão para lá, você vai cheirar mal a tua camiseta, ela vai ficar amassada, né? Ela não tem proteção UV. Então você vê aquela camisa manga longa aqui, não é por causa de frio, não, isso aqui é por causa de sol. Então é uma camiseta técnica que a gente tem no site da associação, e todas elas com caminhos de Santiago. Essa aqui é com as cidades do caminho francês. Tem outras, tem com todos os mapas dos caminhos, tá? Tem uma de Roncesvalles que eu acho bem legal, tem do caminho português também, todas em cores mais sóbrias, porque eu falo que todo caminho a gente usa cores um pouco mais escuras, porque senão encarde, tá? E é feio ficar encardido as coisas, né? Então, roupas escuras. Tem algumas dicas que a gente colocou no Instagram sobre isso também, tá? Dois assuntos importantes agora, que aí sim eu acho que vale muito você guardar isso aqui e compartilhar com quem vai a caminho de Santiago. Tem algumas fraudes acontecendo, é a do Booking e a do Etias. O Etias, que é o pré-visto, é um pré-cadastro, porque você viu naquele primeiro tópico, como eu falei, que a gente estava entrando na Europa só encostando o passaporte num totem lá, então eles estão implementando esse Etias, que é o sistema de pré-autorização de viagem, que é um rastreio. Você faz um cadastro no país teu de residência, não é só para o brasileiro, isso é para muita gente do mundo. E esse cadastro vai te dar uma aprovação de viagem e já sabendo dos seus dias de entrada, saída e tal, então você já está indo meio que, eles já estão sabendo mais ou menos o que diz o teu documento de Brasil, que você está liberado a sair, você não está em busca de por nenhum problema com a lei brasileira, são essas coisas que vão ser preenchidas. Se você não tem visto já negado para a Europa, se você já não deu problema lá, são situações que uma pessoa normal não passa, é um rastreio, né? Mas o que acontece? O ETIAS. Eu estou falando aqui no fim de janeiro de 26, então a gente falando sobre o ano de 26, o ETIAS não está instalado ainda. Então, qual que é o grande problema? Tem gente pagando 70 euros, 600 reais, 500 e tantos reais, para algumas empresas brasileiras colocaram na internet, algumas não são nem empresas, são estelionatários brasileiros, emitindo papel sobre o ETIAS. Não existe, tá bom? Então, se você estiver pagando, vai pagar alguma coisa relacionado ao nome ETIAS, então falar o visto europeu. Cuidado, eu sei que se você for procurar agora na internet, o algoritmo vai te jogar um montão de propagandas, porque o algoritmo funciona em cima de propaganda de clique, né, de paga, e aí você vai acabar vendo essas coisas. Não existe nesse momento, tá bom? Quando for o ETIAS entrar, isso é um site europeu, é um site como o nosso Gov brasileiro, ele vai ser um site .eu europeu. Então não tem .com, não tem .br, ninguém resolve isso. Esse visto vai custar em torno de 7 euros e a gente vai fazer no nosso computador. Ninguém vende esse serviço. Entende? Então, se você está clicando em alguma coisa ou tem alguém te prometendo alguma coisa sobre emissão do ETIAS, isso não está em vigor nesse primeiro semestre de 26. Se você acompanha o site da associação, se você está cadastrado lá, a gente manda informação, não é só para associado as informações, a gente passa para todo mundo, tudo isso é muito aberto. Esse canal tem muita informação, mas tem os grupos de WhatsApp onde a gente fica atualizando os peregrinos. Então você vai lá no nosso site, que está aqui abaixo nos comentários, e dá uma olhada, participe desses grupos se você está indo para o Caminho de Santiago, que a gente atualiza tudo quanto é coisa que aparece. E quando entrar o ETIAS, você vai poder ter o tempo para isso. Ninguém vai chegar assim, olha, daqui 2 dias o ETIAS está sendo cobrado. Se eu não conseguir tirar, porque eu preciso de uma semaninha, 10 dias para receber, ou 5 dias, eu não consigo mais viajar. Existe um tempo para ser implantado também. A gente vai ser avisado. Se você estiver em contato com a gente, se você estiver seguindo esse canal, você vai ficar sabendo disso. Tá? Então não gaste. Qualquer coisa agora é chamada fraude, tá bom? E agora uma outra fraude que acontece sim, e está acontecendo com o Booking. Vamos lá, vamos passar uma regra primeiro.
Quando você faz um tipo de reserva pelo Booking, o Booking não pede nenhum tipo de pagamento por fora. Os proprietários das hospedagens do Booking, eles não têm o nosso contato por fora. Toda a comunicação é feita por dentro do Booking. O que acontece? Alguns peregrinos acabaram pagando 3, 4 vezes a hospedagem, chegaram a gastar 600 euros, porque era uma cidade de 60 e foi passado um link de 600 euros para pagar por fora. O Booking não participa disso. Isso é algum vazamento. Tá? Então, tudo que você fizer pelo Booking, ele está dentro do Booking, ponto final. Não existe contato entre as partes para pagamento e hospedagem por fora do Booking, tá? Fica avisado disso, fica avisada disso, fala para as pessoas sobre isso, tá? Porque o Booking está sendo muito usado, e essas fraudes estão começando a acontecer. Tanto que o próprio Booking, os próprios proprietários estão mandando dentro das mensagens para a gente quando faz uma busca de hospedagem lá, estão avisando a gente, olha, não existe nenhum tipo de aviso, cobrança ou alteração de data, nada que não seja por dentro, dentro do aplicativo do Booking vai chegar até você. Tá? Então esquece disso, o lugar mais seguro quando você está usando o Booking é somente o Booking. Fora as reservas aí que são direto com o local, aí é uma outra coisa, que tem grandes hospedagens do Caminho de Santiago ótimas que não estão no Booking, tá? E a gente também fala sobre elas todas. Tá? Então, o que é booking é dentro do booking, senão você vai cair numa fraude, você pode ter problemas com isso. Tá? Esse conteúdo aqui é um conteúdo que eu penso ser de extremo valor para você que está indo para Caminho de Santiago. Tá? Eu sei que você está buscando muita informação, eu sei que você vai ficar girando atrás de informação, eu sei que tem muita coisa desatualizada. O nosso material que a gente traz ao peregrino é extremamente atualizado, a gente está sempre em contato com o Caminho de Santiago, a gente está sempre lá, nós lidamos com informação pura. Você vai buscar no nosso site, não tem propaganda de nenhum tipo de marca, não tem loja fazendo propaganda do nosso trabalho, porque eu não vou falar para você comprar uma marca, eu vou falar para você comprar uma qualidade e eu não tenho participação nisso. Os táxis que a gente indica dentro de Caminho de Santiago, a gente não tem troca comercial, a gente tem segurança de que estão atendendo bem lá. Tá? Albergues, hospedagem, a gente indica, a gente não tem troca comercial com esses lugares. É por isso que eu falo que é uma informação mais pura que a gente está lidando aqui quando a gente fala de Caminho de Santiago, os peregrinos. Tá? Então, segue esse canal aqui, clica, dá uma olhada lá o que é o associado, o que a gente envia para o associado. A gente tem o SOS Peregrino, que faz parte do caminho de muita gente, uma segurança. A gente tem dentro do site uma indicação de seguro. Você está indo agora para o caminho de Santiago, um seguro que o atendimento dele é dos melhores que eu já vi. A gente não teve nenhum problema até hoje com o seguro, que a gente ainda fala que tem desconto, não precisa ser para associado. Você só fala assim, vem pelo site da associação, você já vai bater mais de 25% de desconto, e tem promoções para quando vão mais pessoas no mesmo seguro, e o seguro é obrigatório. Então, tem várias coisas que a gente tem uma ação para os peregrinos no Brasil. E a gente segue com essas informações e com esse trabalho que tem ajudado muita gente. Então segue esse canal aqui, deixa o teu like aqui, compartilha, bota o nome de um amigo aqui embaixo. Se você tem alguma dúvida sobre caminho, posta aqui embaixo também. Eu sempre estou lendo, sempre estou respondendo. Fala de onde é que você é, solta a tua dúvida aqui. Isso sempre faz parte da gente ler e estar entendendo como é que estão se movimentando as dúvidas dos peregrinos. Tá? Cada ano existe uma dúvida maior, diferente. Mas sempre quando você estiver em contato com os grupos de WhatsApp, que são grupos de informação, que não é só para associado, a única associação do Brasil que deixa todos os peregrinos de qualquer lugar, tem até brasileiros que moram no exterior, estarem nos grupos é a gente, porque informação é informação, informação tem que ser passada. Lógico, se você quer informação aí mais direto ao ponto, para você não perder tempo, a associação tem um trabalho, você vai ver no site como é que ele funciona. Tá? Mas dá uma olhadinha sobre o associado, sobre o que é o SOS Peregrino, que é uma coisa que realmente ajuda muito o peregrino. Peregrino Associado tem um tag de SOS que ele leva ao Caminho de Santiago, que aciona o SOS, a Associação Espanhola Passo a Passo, que é o Acácio lá, que ele, para extrema emergência lá, para você não estar sozinho dentro do caminho. Isso é uma das coisas que a gente faz. Tem carta apresentação, que coloca as associações junto com você, como corresponsáveis por resolver problemas também lá, corresponsáveis pela tua segurança lá. Então tem uma gama de coisas. Recebe a credencial, a Vieira balança que eu falo assim, não acredite no peso da tua mochila, você tem que saber o que você está carregando, a gente tem que aprender a montar a mochila para Caminho de Santiago. Então tem muita novidade aparecendo no site lá, a coleção de camisetas está renovada.
E a gente tem começo de temporada aqui. Então, essas atualizações, esses são assuntos que realmente estão pegando mais, que eu passei para você. Se você passou reto por eles, agora volta, dá uma assistida de novo neles, tá? Para você não cair nos erros que todo mundo cai. Eu caio, de pescar um assunto e ser invadido por ele depois, mas você precisa ter essas diretrizes dos assuntos aqui para você não cair nisso, tá? Então, a gente falou no que você pode ter problema. Tá? Em transporte, problema em dinheiro, problema em época crítica, né? Problema de achar, de ficar assustado com o aeroporto cheio, tá? Preços de caminho, tudo isso para 2026 está tendo esse conteúdo. É isso que a gente vê há muito tempo, e é isso que a gente convive há muito tempo. Tá? Eu já fiz mais de 5.000 reuniões com peregrinos. A gente fala com peregrino indo e vindo do caminho todo mês, todo dia a gente está tratando com peregrinos, praticamente 7 dias por semana. A gente na temporada não desliga um celular. Eu estou indo agora, como eu falei para vocês, levando um grupo, tem 2 vagas, eu acho, ainda nesse grupo, que eu estou levando agora para o caminho francês. Vão ter outros grupos, mas tem que aproveitar 2026 agora, porque ano que vem, 2027, é ano santo. Aí a gente não sabe quantas pessoas vão ter no caminho e como é que ele vai estar. Tá, uma última atualização agora para você. Últimos 100 quilômetros. Cuidado com reserva e fluxo de peregrinos no caminho português e no caminho francês. Tá? A grande maioria dos peregrinos começa o caminho de Santiago nos últimos 100 quilômetros, porque eles que dão a Compostela. Então, eles tendem a ser mais cheios. Tá? Você se safa disso tendo as reservas lá. Cair de paraquedas não é aconselhado. Não é que tem um problema, não é que é horrível. Eu passei por um caminho agora, tinha muito peregrino. Eu achei a coisa mais linda do mundo, todas as nacionalidades caminhando a Santiago. Eu sempre gostei de caminho mais quietinho, mas o caminho cheio de peregrinos, as tabernas, os barzinhos do caminho cheio de peregrinos, aquele gente do mundo inteiro, são mais de 100 nações que vão para o caminho de Santiago, e aquilo estava lindíssimo, e a gente estava com um grupo lá e estava despreocupado, por quê? Porque a gente tinha todas as reservas para todo mundo, né? Então, presta atenção nessas coisas, tá? Últimos 100 quilômetros, sempre trabalhar com reserva, sempre. A não ser que você esteja indo, por exemplo, num caminho de inverno, se você está indo em ah, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e começo de março, aí eu falaria que você pode estar mais tranquilo, mais tranquila. Mas a partir de abril, temporada, já eu já não acharia interessante, porque você perde os melhores lugares se você não faz uma reserva lá. Pode até ter lugar para ficar, mas algumas datas eu acho que vão ser complicadas. Maio, talvez você nem consiga hospedagem se você não fizer sua reserva. Tá? Guarda essas informações. Dá uma olhadinha no site, clica no link abaixo aqui, visita, dá uma olhada, conhece, esmiuça o site, lá tem muita informação. Tá? Começa a mentoria, você está indo para Caminho de Santiago, ajuda muito na preparação. Dá uma olhada quem é um associado, o que recebe de volta da associação, o associado, dá uma olhadinha, credencial, Vieira, a gente tem tudo isso solto no site também. Então dá uma conferida lá, tem também as informações dos grupos que estão indo, a gente vai ter grupo no segundo semestre também, já estamos com as datas lá. São experiências completamente diferentes de tudo que as pessoas andam passando, porque a gente tem hospedagem dentro do Cebreiro, a gente dorme em frente à Catedral de Santiago, a gente dorme perto da Cruz de Ferro, são lugares totalmente diferentes. E eu vou estar caminhando com vocês lá, tem uma equipe de suporte do caminho lá das associações, né, um SOS 24 horas, aí 5 a gente em carro de apoio, carregando bagagem. Então são várias frentes que a gente trabalha, atua para dar esse suporte para o peregrino, tá bom? Então, clica nesses links aqui, deixa o teu like e vamos seguindo aqui. Boa temporada para quem está indo, boa preparação. Não deixe de preparar a sua parte física lá, tá? A gente também tem bastante coisa disso no site. Tem o Marcos, que é um excelente preparador de peregrinos, que sempre está no grupo de WhatsApp, que sempre está dando dicas lá. Tem muito vídeo de aula também. Então é muita informação. Eu vou parar por aqui para esse vídeo não ficar muito longo, e eu acho que ele já está longo aí, tá bom? Então segue a gente. Se você já segue a gente, clica nas notificações para ver as atualizações. Dá uma olhadinha no Instagram nosso ou aqui no YouTube, nos Shorts, que tem algumas histórias legais do Sebreiro da Cruz de Ferro que realmente viralizaram muito. Tá? No Instagram a gente teve 100 mil visualizações da história do Sebreiro, lá, uma coisa muito bacana. São vídeos que a gente está produzindo dentro da associação aqui para poder contar mais histórias do Caminho de Santiago, história do Sebreiro. Tem muita coisa legal chegando aí. Tá joia? Um abraço e bom caminho nesse 2026. Fica com a gente no canal, nos grupos de WhatsApp, segue a associação e precisando, conta com a gente aqui.